do Senhor Jesus esteja na sua vida, amado ouvinte da Santa Palavra de Deus. Chegamos para mais um programa Sob a Lâmpada da Palavra. Tema de hoje, como você já leu aí, Salmo 23. Vamos esmiuçar o Salmo 23, em que faz uma comparação entre a ovelha e o homem, no caso a mulher, a nível do serviço, da dependência ao seu Senhor. Nós vamos estar examinando detalhadamente. Avisa o teu amigo, o teu vizinho, o teu colega no trabalho, teu irmão em Cristo na igreja. Copia, compartilha, envia para ele. Põe na tua rede social, no teu Facebook, no teu WhatsApp, no teu Instagram, nos teus blogs, sites. Ajuda a nos divulgar o programa Sob a Lâmpada da Palavra. O nosso objetivo é que vidas sejam libertas, esclarecidas pela poderosa Palavra de Deus e que sejam livres dos cativeiros de Satanás e dos homens, como esses homens que você vê na televisão, escravizando, roubando e destruindo vidas. Então, Salmo 23, que mostra a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, não podia ser de outro, tinha que ser de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que sabia muito bem o valor de ter o Senhor como pastor da sua vida, um homem que teve experiências pessoais e particulares com Deus. E você que quer entrar em contato conosco, nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. E nosso telefone 021 DDD aqui do Rio de Janeiro, 98728-5625, 98728-5625. Então abra sua Bíblia, Salmo capítulo 23, olha o que diz sob a lâmpada da palavra, a santa e preciosa palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, Davi escrevendo, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23 é o retrato do cuidado do pastor para com a sua ovelha. Davi, como era pastor de ovelha e também foi líder da nação de Israel, sendo ele profeta e rei de Israel, ele sabia muito bem do cuidado que tinha que ter em relação às ovelhas. Tanto é que quando ele estava lá na casa do pai dele, no meio dos irmãos, e ninguém queria ir apacentar, tomar conta das ovelhas que ficava lá ao relento do campo. Isso geralmente, essa função ficava para o menor da família, aquele mais desprezado no meio da parentela, que ninguém queria passar a noite em clara lá. Ninguém queria passar noites em claras acordada, tomando conta, vigiando, para que o lobo não tragasse alguma ovelha. Aí Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha é um animal totalmente dependente do pastor. A visão da ovelha é meio limitada. A ovelha não tem uma boa visão, ela tem uma boa audição, ela não tem uma boa visão. E da ovelha, a lã se aproveita, que o pelo dela, a lã que se envolve, justamente para aquecer, eles usavam muito para aquecer durante os frios terríveis que passavam estando no campo. Aí Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque sendo a ovelha um animal totalmente dependente do pastor, mas é totalmente dependente, como eu te falei, a visão da ovelha não é muito boa. E a ovelha é um dos únicos animais que não possui arma de defesa. A ovelha não ataca. O instinto da ovelha não é atacar. A ovelha é um animal totalmente frágil. A ovelha é um
que se não for conduzida até a comida, se ela não for conduzida ao lugar que tem comida, se ela não for conduzida ao lugar que tem água, ela acaba morrendo de fome. Ou seja, ela é totalmente dependente do pastor. E por que Davi sabia muito bem disso? Porque desde jovem, cerca dos seus 15, 16 anos, lá estava ele no campo, apacentando as ovelhas de Jessé, seu pai. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, porque tendo Jesus como nosso pastor, como Senhor da nossa vida, estando sob o cuidado de Jesus, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Esses verdes pastos, deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha, ela precisa ser conduzida a um lugar em que a vegetação seja numa certa altura, seja totalmente rasteira, para que ali ela deitando, ela vai ser aquecida pelo sol. A ovelha não deita em qualquer pasto, ela não deita em qualquer tipo de vegetação. Então ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, pastos próprios que a ovelha usa para deitar, para se alimentar, a gente vai chegar nessa parte, e também para estar pegando sol. E diz que guia-me mansamente às águas tranquilas. Ovelha, ela não bebe água em rio, ela não bebe água em lugares onde a água é corrente. Ela precisa que a água esteja parada para ela beber. Ela tem medo de se afogar, ela não bebe água no rio, não bebe água numa cachoeira. Então o que o pastor faz? Ele pega um cajado, faz um regaço com o cajado, desviando um trechozinho da água, e forma ali naquele lugar que a água é desviada e fica parada. É ali que a ovelha vai beber, é ali que a ovelha vai beber. E ele diz ainda refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. A ovelha, durante um período de sol muito forte, de calor, ela precisa constantemente ter a cabeça molhada, para que ela não venha desfalecer. A cabeça da ovelha, a pele que envolve a cabeça, é uma pele muito sensível. Se ficar muito tempo exposta ao sol forte, sem ser refrigerada, ela pode desmaiar, vir até a morrer. Então ele fala: refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Então, a ovelha, ela tem intimidade com o pastor quando ela ouve o nome do pastor e quando ela escuta a voz do pastor. Ela vai identificar o pastor pelo nome dele, pelo som. Se alguém chamar o pastor pela voz, ela identifica, e pelo som, pelo ouvido. Ela ouve. As minhas ovelhas, disse Jesus, me conhece pela voz. A ovelha de Jesus, ela ouve a voz de Jesus e lhe obedece. Continuando: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vale da sombra e da morte refere-se a lugares estreitos, apertados, entre rochas, em que, tipo como se fosse um vale mesmo, como ele diz aqui, uma trilha, em que o pastor tinha que às vezes atravessar com essa ovelha para buscar alimentos em determinados locais. Ele tinha que atravessar com elas por ali. E os lobos costumavam se esconder entre as rochas, por trás das rochas. Então Davi, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, que representa a presença do lobo, né? Da sombra e da morte. Aquela presença do lobo ali representava a morte para a ovelha. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. O que ele quer dizer com tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola? Porque a ovelha sabe que o pastor nunca se ausenta, o pastor sempre se mantém presente. Então a presença do pastor dá segurança para a ovelha. A presença de Jesus, que é o pastor da nossa alma, dá segurança para a nossa vida. Se Jesus for o teu pastor, nada te faltará. Às vezes a gente vê em carros de ímpios, porta de casa de ímpios: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conversa fiada. Jesus não é o pastor de quem não ama e guarda a sua palavra. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus só é o pastor daqueles que guardam a sua palavra.
do pastoreio de Jesus, os que guardam a sua palavra. Se não guarda a palavra de Jesus, não é ovelha de Jesus. Deixar isso bem claro. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Prepara-me um banquete, conforme a versão da sua Bíblia. Outros têm, como está aqui na minha, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que é isso? A ovelha, ela não consegue, preste atenção, se alimentar, o pastor não deixa a ovelha aí se alimentar no local, isso é o verdadeiro pastor, sem que antes o pastor vá naquele lugar, arranque aquelas ervas daninhas, ervas venenosas que estão entre a grama, entre a vegetação que ela vai se alimentar, ele arranca aquelas ervas venenosas, põe em cima de uma pedra, numa determinada altura que a ovelha não alcance, para que por distração não engula aquela palavra. Então, observa bem, o Espírito de Deus nos exorta, nos avisa, levanta homens de Deus, mulheres de Deus para avisar, para exortar contra esses mercenários, lobos, os devoradores que têm semente daninha, semeiam coisas venenosas no meio do rebanho de Cristo, para que com o poder da palavra de Cristo seja arrancado e a ovelha não coma aquilo. Porque se a ovelha comendo, obviamente, uma erva venenosa, ela vai morrer. Então Davi diz: prepara-me um banquete perante mim, na presença dos meus adversários. Ou seja, aquela erva venenosa representa os adversários, que ele põe geralmente sobre uma pedra, para que a ovelha não alcance, como eu acabei de explicar. Então a ovelha está comendo tranquilamente ali embaixo. Ele fala: prepara-me um banquete perante mim, na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, como eu acabei de explicar. Esse ungir a cabeça com óleo é molhar a cabeça, para refrigerar a cabeça. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, já imaginou você chegando debaixo de um sol de 40, 45 graus, cansado, corpo suado, quente, aí daqui a pouco você descansa um pouquinho, porque não é aconselhável entrar debaixo de água, um corpo quente, suado, você sente aquela água geladinha batendo no corpo, refrigera o corpo, e depois de um corpo você sente outro, até o teu ânimo se torna outro. É isso que ele está dizendo aqui. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, se sente outro, se sente refrigerado, como você, quando depois que toma um banho, a gente toma um banho, você se sente outro, pode estar cansado, fadigado, você toma um banho, você desperta, você relaxa. Certamente, ele diz no último versículo, versículo 6, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sabe por que ele diz que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão? Porque o pastor, que é pastor, ele ama as suas ovelhas. A sua misericórdia, a sua bondade, ele vai guardando, ele não abandona a ovelha no caminho. O pastor não se afasta da ovelha, ele está sempre presente onde a ovelha está. Ele está sempre presente, ele está onde a ovelha está. Então Davi sabia disso, porque ele, como jovem pastor de ovelhas até então, depois ele veio pastorear a nação de Israel. Então, como um jovem pastor de ovelha no meio do rebanho do seu pai, sabendo que a ovelha no campo, ela fica à mercê das investidas do lobo, o pastor tem que estar presente. Então, ele sabendo disso, ele presente o tempo todo ali junto das ovelhas, ele sabia que a sua bondade e a sua misericórdia lhe seguirão todos os dias. O pastor que é pastor não abandona as ovelhas, ele está sempre perto ali. Agora vamos trazer uma comparação, fazer uma analogia em relação ao crente, ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao que é a ovelha do aprisco do Senhor Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa, querido, para ficar bem claro. Ovelha de Jesus só ouve a voz de Jesus, só pratica as coisas que manda Jesus, o pastor da nossa alma. Ovelha de Jesus não come comida venenosa, contaminada, como esses lobos, ladrões, mercenários que estão na televisão, estão dando para o povo. Ovelha de Jesus não come aquilo. Ovelha de Jesus não faz campanha. Ovelha de Jesus não compra meia de R$153. Ovelha de Jesus não faz corrente. Ovelha de Jesus não faz aquela palhaçada de coreografia. Ovelha de Jesus não compra objetos dentro do templo, no meio do aprisco, dizendo que está ungido. A ovelha de Jesus não engole essas coisas. Ovelha
dos templos são ovelhas de Jesus, e nem os templos são aprisco das ovelhas. Tem muitos lugares que são um verdadeiro curral de loucos, de demônios que estão roubando, matando, escravizando o povo. E como tem isso por aí? Então a ovelha de Jesus, ela identifica a voz do seu pastor. Quem é de Jesus identifica quando é Deus que está falando. Quem é de Jesus só se alimenta do que Deus está falando. Lá em Mateus 21, Mateus capítulo 28, versículo 20, último capítulo, último versículo. Jesus reúne seus discípulos, suas ovelhas, e diz assim, reúne os seus líderes, os seus pastores, e fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura, batizando e dizendo o seguinte: ensina-os a guardar as palavras que eu vos tenho ordenado. Ensina eles a guardar a palavra. Então, pastor, que é pastor, que pastoreia as ovelhas do Senhor Jesus, é aquele que ensina o povo a se alimentar das palavras do sumo pastor, que é o Senhor da nossa alma. Então, os pastores de Jesus, que tem o Senhor como seu pastor, vai alimentar as ovelhas com a palavra de Jesus, que é o pastor verdadeiro, que é o pastor supremo, por excelência, o Senhor da nossa vida. Então, por que tem muita gente hoje sofrendo, levando uma vida de miséria, levando uma vida de morte espiritual? Tu não vê nada de Deus na vida da pessoa. É por causa da comida que ela está comendo, é por causa da pessoa que está pastoreando a vida dela, é por causa da pessoa que está conduzindo ela até o alimento. Se te derem alimento falsificado, se te derem alimento contaminado, vai comprometer toda a tua vida, o teu crescimento espiritual, vai te atrofiar, tu não vai crescer espiritualmente. E dependendo dos alimentos, vão te levar até a morte. Por isso é que tem tanta gente morta espiritualmente aí. Por isso que lá em João capítulo 3, Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Nicodemos era mestre em Israel, e Jesus diz para ele: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Porque de tudo que Nicodemos tinha se alimentado, mostrava que ainda tinha morte na vida dele. Ele ainda não era uma nova criatura em Cristo. Ele não era ovelha do pastoreio de Jesus. Então Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Água, a palavra de Deus, é o Espírito Santo que nos leva às águas tranquilas. É o Espírito Santo que nos conduz à verdadeira água. Como Jesus diz no Evangelho de João: eu sou a água da vida, aquele que provar de mim nunca mais terá sede. Então Jesus, ele nos leva à água tranquila. Quando queremos beber água, quando vamos beber água, é o Espírito Santo que nos conduz às águas tranquilas. O que são águas tranquilas? São águas que você pode beber com segurança. São águas, porções reservadas pelo Espírito Santo, em que você pode se alimentar com tranquilidade. Então Jesus só é o pastor daquele que realmente guarda a sua palavra. Jesus não é o pastor de quem não guarda a sua palavra. Não. Se Jesus for o teu pastor, nada te faltará. Você vai ter o teu alimento tranquilamente, porque ele vai te levar aos pastos verdejantes. Tu vai ter tanto o teu alimento espiritual, que é o fundamental, que é a palavra verdadeira, pura e santa, revelada pelo maravilhoso guia Espírito Santo, que nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia à água tranquila. E tu vai ter também o alimento dentro da tua casa. Salmo 37, versículo 25, Davi disse: sou velho e já fui moço, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se Jesus é o pastor da tua vida, tu vai ter o alimento, tu vai ter a bebida correta, a bebida que vai te alimentar, a comida que vai te alimentar. Uma palavra de Deus é a verdadeira comida, a palavra de Deus é a verdadeira bebida. Aqui está o alimento para as ovelhas de Jesus, se Jesus é o teu pastor. Quando um lobo, destruidor, devorador, se mete no meio das ovelhas para querer pastorear, fingidamente, né? Se ele é lobo, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para arrasar com as ovelhas. Mas quando ele se mete no meio das ovelhas para querer pastorear, para querer estar na frente das ovelhas, ele vai semear morte. Ele vai destilar veneno, ele vai levar as ovelhas à morte.
Quer ver um exemplo disso? Olha o que Pedro fala na sua segunda carta. Você que está de posse de uma Bíblia, enquanto eu vou abrindo aqui, vai anotando, pastorcarlos_andré@hotmail.com é o nosso e-mail para você entrar em contato conosco, e o telefone é 021 987 28 5625. Você pode mandar sua dúvida, sua sugestão para um tema, ou fazer sua pergunta, ou agendar para estarmos pregando na sua cidade, na sua igreja. Não cobramos nada para pregar o Evangelho, porque o alimento é de Jesus, não é meu, é Ele que dá o alimento, Ele que é o Senhor, Ele que é o pastor. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que faz os loucos, disfarçados de pastores, na frente das ovelhas. Olha o que vai resultar na vida da ovelha. Olha o que vai ser acometida a ovelha. E também houve entre o povo falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, alimento contaminado para a ovelha. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eles abandonam a palavra de Deus, não levam você à palavra de Deus, eles te afastam da palavra de Deus e trazem heresias destruidoras, para que haja uma repentina destruição. Ou seja, a qualquer momento você pode morrer, tanto naturalmente como espiritualmente, acabar com a tua vida. Repentina perdição. E muitos, olha só, seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Eu acabei de falar no Salmo 23, que a ovelha de Jesus, ela conhece o pastor. Jesus falou: as minhas ovelhas me conhecem pela voz. Davi, ele mostra que a ovelha, ela dá ouvido somente à voz do seu pastor. Se você está dando ouvidos a heresias destruidoras, é porque você ainda não tem Jesus como teu pastor. Você precisa abandonar esses falsos pastores e ter a Jesus como sumo soberano e pastor da tua vida. E muitos seguirão as suas dissoluções, que é as suas doutrinas contaminadas, é a sua porção maligna, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, eles vão abandonar o caminho da verdade, adulterar o caminho da verdade, se prostituir contra o caminho da verdade e introduzir fábulas mentirosas, comida contaminada no meio do povo, coloquintidas, como na época do profeta Eliseu. Lembra? Quando disse que havia morte na panela, eles separaram, jogaram farinha sobre a panela para matar as coloquintidas, ervas daninhas, venenosas, pois eles plantam isso no meio do povo, ervas venenosas, palavras falsas, campanha, corrente. Minha irmã, meu irmão, ovelha de Jesus não entra em corrente, não entra em campanha, a não ser que seja campanha de oração e campanha de estudo da palavra. Qualquer outra campanha fora dessa é heresia destruidora, como você está lendo em 2 Pedro capítulo 2, verso do 1 ao 3. Olha o que diz o versículo 3. E por avareza, o que é avareza? Amor ao dinheiro. A ovelha de Jesus, Jesus não negocia a ovelha dele com ninguém. Ele comprou as ovelhas dele com o sangue dele. Mas o lobo destruidor, o ladrão, ele está na frente das ovelhas para fazer das ovelhas negócios. E por avareza farão de vós negócio, com palavra fingida, sobre os quais já de largo tempo, ou seja, não é de agora, isso já é de muito tempo atrás, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, a qualquer momento vai chegar o juízo sobre a vida deles e sobre a vida das ovelhas que deram ouvido a eles. Não enriqueça lobo, não enriqueça ladrão, não enriqueça. Não existe, meu querido, no reino de Jesus, entre as ovelhas de Jesus, não existe alimento contaminado, não existe alimento para ser ingerido pela ovelha que não seja alimento saído da própria palavra do Senhor Jesus. Palavra que sai das Escrituras, regada pelo sangue de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o pastor. Se Jesus for o teu pastor, nada te faltará. Tu já parou para pensar que a tua vida, você que está nos ouvindo, está passando por turbulência, por uma vida de miséria, e ainda diz: não, mas eu estou indo à igreja, eu estou na igreja. Parou para pensar que o lugar que você está pode não ser um aprisco de Jesus, das ovelhas de Jesus?
ou seja, uma igreja de Jesus, e o lugar que você está possa ser um lugar em que esteja um lobo disfarçado de pastor, pastoreando a tua vida, ou seja, roubando a tua vida, matando a tua vida. Então, para que você não seja morta quando passar pelo vale da sombra e da morte, para que você não seja devorada pelos lobos, para que você não seja atingida pelos mercenários, deixa Jesus ser o pastor da tua vida. E quando Jesus é o pastor da nossa vida, o que as ovelhas fazem? Só dão ouvido somente ao que sai da boca do pastor, só dá ouvido somente ao que o guia do pastor, que é o Espírito Santo de Deus, que nos guiará em todas as verdades, como disse Jesus, nos ensinará todas as coisas, nos conduz a se alimentar. Quem é ovelha de Jesus só se alimenta das coisas que saem da boca de Jesus, só dá ouvido à voz de Jesus. Quando algum lobo mercenário quer lançar alguma coisa no meio do rebanho, alguém fala: não, aonde está escrito isso? Nas leis do meu pastor. Ah, não está, porque não aceito. Eu só aceito como regra para a minha vida o que sai da boca do pastor da minha vida, que é o Senhor Jesus. Então esconda essa palavra dentro do teu coração. Para que você seja ovelha de Jesus, você tem que amar, viver e praticar as palavras de Jesus, ok? Anote nosso e-mail mais uma vez, pastorcarlos_andré@hotmail.com. pastorcarlos_andré@hotmail.com. E o nosso telefone é 021, que é DDD aqui do Rio de Janeiro, estou no Brasil, Rio de Janeiro, 021 98728 5625, 98728 5625, DDD 021. Não cobramos para pregar o Evangelho. Se você quer que a gente esteja na sua cidade, na sua igreja, não cobramos para pregar o Evangelho. Não cobramos para ensinar a palavra de Deus. Quem me revela é o Espírito Santo, quem ensina é o Espírito Santo. Como é que eu vou cobrar por aquilo que não é meu? Se quer que a gente esteja ensinando na sua igreja, na escola dominical, estudo bíblico na sua igreja, entre em contato conosco. E eu quero agradecer com muito carinho aos nossos amigos e queridos irmãos do Japão, que têm reproduzido essas mensagens. Eu te peço que nos ajude a fazer isso. Tem pego essas mensagens e tem posto em blogs, tem feito sites das mensagens do canal IP Palavra de Poder, que é o nosso canal aí no YouTube. Quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, com muito carinho. Quero te agradecer, porque eu sei que o Espírito Santo está feliz com isso, porque mais vidas são alcançadas para ser libertas. Você que é do Japão, você que é do Vietnã, você é da Tailândia, você de Israel que tem feito essa obra, você que tem feito essa obra dos Emirados Árabes, da Tunísia, países da África, países da Oceania, são tantos países, é tanta gente colaborando para a honra e glória do nome de Jesus, que se eu for falar país por país aqui, a gente vai ficar aqui, olha, vai ficar horas e horas de programa e eu não vou ter terminado. Eu quero te agradecer, continue, reproduza, eu estou te pedindo, pega essa mensagem, reproduza, envie. Os mercenários loucos, eles não gostam, que as pessoas reproduzam mensagem. Tem um hipócrita aí na televisão, que ele tem uma editora, e ele tem medo que as pessoas reproduzam as coisas, porque ele vive disso, ele ganha dinheiro disso, vendendo seus DVDs, suas fitas, que não prestam e não edificam a vida de ninguém, porque se Jesus não é o pastor da nossa vida, nada que a gente vá falar, abrir a boca para falar, presta. Então Deus ficou em pânico. Eu já te peço ao contrário. O que eles chamam de pirataria, eu chamo de colaboração e ajuda. Nos ajude a divulgar esse programa. Nos ajuda, reproduza. Tem gente que às vezes pergunta: pastor, eu posso baixar? Baixa quantos você quiser, quantas vezes você quiser, envie para quantas pessoas você quiser. Eu estou te pedindo que me ajude a fazer isso, porque eu não comercializo, eu não estou ganhando dinheiro, não tem conta bancária aqui no rodapé, tá vendo? Te pedindo dinheiro. Então nosso desejo é esse, que você nos ajude a divulgar a palavra que de graça nós temos recebido do Senhor, ok? E que o Espírito de Deus nos abençoe com a santa, rica e preciosa palavra. Deixa Jesus ser o pastor da tua vida, porque tu pode passar pelo meio do vale da sombra e da morte, mas eu te garanto, se ele for o pastor da tua vida, mal algum te acontecerá, mal nenhum te sucederá, lobo nenhum vai te devorar, pelo contrário, por um caminho virá contra ti, por 7 diferentes fugirá da tua presença. Até o próximo programa, sob a lâmpada da palavra.
com a graça e revelação e misericórdia do Espírito de Deus, que sem Ele nada posso fazer. Até lá, e que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida.